senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Senhor. Esse foi o momento da confissão de Bolsonaro que ele tentou o golpe. Mas vamos contextualizar o que estava sendo conversado antes. Bolsonaro veio com aquele blá blá blá, de novo, que o Tribunal Superior Eleitoral não deixava ele fazer as coisas, não deixava ele colocar vídeo do 7 de setembro e isso e aquilo, blá 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 blá. E que ainda contestaram o resultado do segundo turno e o Supremo deu uma multa de 22 milhões de reais. Bolsonaro, inclusive, pediu o dinheiro de volta e Xandão disse que não, porque já estava trânsito em julgado o processo. Após o resultado do segundo turno, em que Bolsonaro perdeu para o Lula, Bolsonaro insistiu para o PL entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral. O PL contestou, sem prova nenhuma, o resultado do segundo turno. O pedido do PL era para anular 59% das urnas, só no segundo turno. No primeiro turno, tudo bem. Porque se eles contestassem todo o resultado das eleições, eles teriam perdido também todos os deputados. E isso eles não queriam. Todos os governadores. Isso eles não queriam. Bolsonaro tentou jogar a culpa pro Supremo Tribunal Eleitoral, dizendo, o Supremo não deixa, o TSE não deixava a gente fazer nada, e ainda nos multou. E aí Xandão fez a pergunta. O que aconteceu? Não tinha nenhuma opção legal para contestar as eleições, para contestar o resultado. E aí o réu confessa que sim, ele fez toda aquela coisa de pensar em GLO, estado de sítio, porque ele perdeu as eleições, não tinha nada legal para fazer. Tá aí a confissão do réu. Em breve a gente vai ver Bolsonaro na cadeia, vai ser o melhor dia da minha vida. Eu esperava 3 atitudes possíveis do Bolsonaro. Uma era chegar lá no STF, por tudo a perder, xingar todo mundo, ofender e lacrar para sua base. Essa seria uma delas. A segunda hipótese, ao meu ver, seria que ele pegasse ponto por ponto das acusações. Olha, você está vendo aqui? Esta fala foi derivado disto. E pegasse cada prova e desmerecê-la com uma argumentação. Então, olha, eu falei isso, foi por isso, foi em tal situação. Então, ele faria o quê? Acabar com as narrativas do judiciário, que ele chama de narrativas. E ele invalidaria essas provas se ele tivesse uma explicação para elas. Mas não tem. Seria a segunda opção. A terceira opção seria confessar tudo. Dizer o que fez, o que não fez, se desculpar, se retratar. Mas Bolsonaro me surpreendeu. Ele chegou lá, começou lacrando, colocando várias fake news sobre o seu governo maravilhoso, que até hoje nós não vimos para que veio, nós não sabemos para que veio, mas ele acha que foi bom. Depois começou a adular o Alexandre de Moraes, puxando o saco do Alexandre de Moraes, se curvando ao Alexandre de Moraes. Depois começou a se entregar, falou besteiras, mostrou que, para ele, o golpe militar não existiu aqui no Brasil, então ele relativiza o conceito de golpe militar, ele relativizou a vitória do Lula, sendo que a questão das urnas eletrônicas foi abordada. Quando ficou sem argumentos, disse que tudo bem, hoje as urnas eletrônicas elas não são fraudáveis, mas quem sabe no futuro? É verdade, quem sabe no futuro. Então se fulano pode vir a matar a ex-esposa, você já prende ele agora, né? Porque mesmo sem ter base alguma, é uma idiotice dele. Ele fez uma salada total, não conseguiu, então, se defender. E isso leva a uma conjuntura em que não questionamos se Bolsonaro será preso, e sim quando será preso. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Senhor. Ele se lambuzou nas próprias porcarias que ele sempre fala. Agora, nem o mais otimista militante de esquerda imaginaria que Bolsonaro chamaria o Xandão para ser o vice na sua chapa. Essa foi de doeu muito, tirou argumentos dos seguidores dele, foi uma covardia total. Foi de um viralatismo parecido com o que ele tem para com os Estados Unidos, para com Trump. Foi horrendo, um show de horrores. Tchau. As viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se me permitir, logicamente, posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos advogados. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. O netinho do ditador tava cascando o bico, dando risada. De repente, ele não esperava, né? Foi uma pancada, né? Um soco no estômago. Tá vendo? Outro puxa-saco que se decepcionou com o mito. Você com a faixa no peito é um bicho feroz, feroz. Acabou o tempo dele. Salve Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha!
Sem ela, anda rebolando até muda de voz. Isso aqui cá pra nós. Me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores três. As configurações dos patriotários foram atualizadas com sucesso. Meus amigos, pergunta pro bolsominion mais próximo qual é a sensação de passar 70 dias na porta de quartel, cagando em banheiro químico, pedindo intervenção militar. Aí 5, pra depois ouvir em alto e bom tom o Bolsonaro chamando eles de maluco. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. Eu nunca pensei que eu fosse concordar com uma palavra desse ser nefasto, mas eu concordo. Bando de maluco. Gostaria muito que Débora do Batom, que aquela Ana Priscila, visse esse depoimento do Bolsonaro e todos aqueles que ficaram 70 dias em porta de quartel. Bolsominion, é AI-5 que tu quer? Toma aí, AI-5 idiotas. Se você não entendeu qual é a anistia que ele quer, eu entrego pra Deus. Se não fosse a campanha de Pix que eu não fiz, eu não sabia como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. A minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa. Eu só tinha uma maneira de ganhar essa grana, fazendo besteira. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Eu dei mais dinheiro do que eu Criança Esperança, inclusive. Cadê a gadaiada? Meu amor tá caladinho, igual a Bolsonaro. Pelo visto, meu amor assistiu o depoimento e viu que não teve nada de testosterona, o imbrochável broxou. Rapaz, ele ficou todo pianinho, quietinho, com medo, fez piadinha, Vossa Excelência, com medo de Xandão. É aquele velho ditado, né, meu amor? Quem deve, teme. E Bolsonaro, ele tem o quê, amor? O Código Penal quase completo. E por falar no meu amor tá sabendo que Bolsonaro chamou meu amor de maluco. Agora veja que ingratidão, rapaz. Vocês aí sustentando esse vagabundo pra no final das contas Bolsonaro chamar meu amor de maluco. E ainda teve ousadia de falar do meu Nordeste. Essa desgraça nem se cria aqui. É, meu amor, tá ligado no Nordeste? O Nordeste foi por causa dele que Bolsonaro não ganhou as eleições. O único presidente da história do Brasil que não conseguiu se reeleger. Graças a quem? Graças ao Nordeste. Sabe o que significa? Que aqui, Bolsonaro... Bolsonaro é o caralho! Já vi alguém ter medo, mas medo igual o Bolsonaro da prisão? Olha o que ele fez com o próprio advogado dele. Interrogatório, não. Não, mas é isso que você... Eu tava na minha mesa, não? Só um minutinho. Foi apreendido na sala onde o ex-presidente tinha lugar na sede do Partido Liberal. E eu gostaria de indagar do seu Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi apreendido na minha mesa esse documento, esse papel, né? Quem mandou pra mim foi o doutor Paulo, um advogado, que extraiu do inquérito. Quem permite a palavra? Sim, gente, ele acusou o próprio advogado, o homem que tá ali pra defender ele. Ele acusou. E eu acredito que o advogado, na época que foi pego esse documento na mesa do Bolsonaro, esse homem não era nem advogado. Não era nem advogado dele. E ele simplesmente botou a culpa no advogado. Olha que homem, sabe? Ele é traidor. Ele, além de covarde, ele é um traíra. Ele trai os seus próprios aliados. Isso já vem desde a prisão dos bolsonaristas. Que ele nunca fez uma campanha para ajudar um familiar dessas pessoas. Nunca. Porque ele só faz campanha em prol da família dele. E ele é covarde. Ele acusa até o quem defende. Porque ele acha que ali ele vai estar tirando dele da reta. Esse é Bolsonaro. E ainda vão continuar gritando mito. Covarde. Arregou. Mesmo sem ser perguntado, Bolsonaro explicou para o ministro Alexandre de Moraes o porquê de não ter passado a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva. Tirando aqui o Felipe Martins desse momento, mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Na tela, os conselheiros foram bastante rápidos ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos nada que fazer. Se tivesse feito uma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder ter vocês a perguntar, por que não passou a faixa? Eu não me submeter a uma ovaia da história do Brasil. Você pode concordar comigo? Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, não é você que você ia perguntar, mas... seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque eu me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que tem. Gente, aqui para nós, vocês não acham que o Bolsonaro hoje estava muito humanista, demonstrando muita paz,
muito amor no coração, estava até se antecipando ali para algumas respostas que nem seria interrogado. Aí o Alexandre de Moraes disse, não ia perguntar para o senhor não, será que você estava temendo, né? O Moraes perguntar para ele o porquê que ele não esperou para passar a faixa presidencial para o Lula, e bom é a revelação, né? Mas não disse que ele não teme a nada, né, gente? Não disse, estava com medo de levar vaia. Será que o motivo foi esse mesmo? O que você acha? Ele não esperou para passar a faixa para o Lula, ele estava com medo de ser vaiado, ou tinha outros planos nessa história que está sendo aí, inclusive está sendo interrogado lá no STF sobre a trama golpista. Se ele sabe que ele ia levar a maior vaia do mundo, por isso que ele não passou a faixa, é porque ele tem consciência, ele tem noção de que o povo votou em Lula, de que a maioria do povo elegeu Lula, que as eleições não foram fraudadas, tá? Prova maior do que essa? O cara vem com esse papo que não entregou a faixa para não ser vaiado? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Como é que vocês têm coragem de pegar o teu voto e jogar no lixo? Porque para votar num homem desse é a mesma coisa que jogar o voto no lixo. Um cara totalmente incompetente, o cara não tem cognição. A única coisa que esse homem sabe fazer é roubar, dar golpe, fazer rachadinha, enfiar a família na política para enriquecer às custas do povo brasileiro. É só para isso que ele presta, gente. O cara é o maior mentiroso e covarde. Eu quero só ver a cara dele quando ele receber a sentença de 20 e tantos anos de prisão. Será que ele se caga todo? O que você acha? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaremos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício não, senhor ministro. Não tem indício não, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Não tem indício não. Então, me desculpe, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores três. E se referindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Luiz Fux, o senhor Bolsonaro disse, ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer? Senhor procurador, o senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi 20 processos de cassação lá dentro. Bolsonaro, você sempre se promoveu como uma grande bomba capaz de uma grande explosão. Mas, na verdade, agora, quando vira réu, nesse seu depoimento não passa de um estalinho. Porque, questionado pelo presidente da PGR, você acaba de dizer que conhece meu temperamento, eu falei, mas não era bem isso. Olha, francamente, deixa de ser covarde. Foi público o que você falou sobre o Alexandre de Moraes, sobre o Barroso, sobre o STF. Você cansou de fazer ameaças. Agora que está virando réu, agora que vai ser preso, se comporta como um cagão, um medroso, um covarde. É isso mesmo, Bolsonaro? Mas não passa de um estalinho, então, né? Cadê aquela valentia toda do 7 de setembro que você passou ameaçando todo mundo? Sumiu, desapareceu? É medo de ser preso porque não banca aquilo que fez? Covarde, né? Indaga ao réu se tem conhecimento das acusações que lhe são imputadas. Sim, senhor excelência. A primeira parte, sobre a pessoa onde o senhor reside. Gostaria de não declinar porque eu sou uma pessoa pública e A cidade. posso passar reservadamente não, para só a cidade. Brasília. A profissão. Militar da reserva. Já foi preso ou processado alguma vez? Pela justiça, não. É casado? Casado. Tem filhos? Sim, senhor. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não procede a acusação, excelência. Nós que vimos Bolsonaro chamar Alexandre de Moraes de canalha, ditador de toga, enfim, tantas ofensas, não há preço que pague. Hoje nós vemos Bolsonaro, excelência, senhor, muito bom, tá aprendendo a respeitar os outros. É mais fácil desafiar de longe, né? Esse é o mito, o herói dos incautos, um covarde falsário, que está aqui todo resignado, um verdadeiro cordeirinho. Isso mostra que aquela narrativa de que quando Bolsonaro convidou Alexandre de Moraes para ser vice, era apenas uma ironia. Não. Nós vimos um medo em seus olhos. Nós vimos a resignação. Não adianta querer distorcer a realidade que está ali estampada num vídeo. Aliás, o Bolsonaro nunca teve muita habilidade para fazer ironias. Ele sempre foi um chucro, um brucutu, que dava respostas na lata, humilhava as pessoas. Ele não dá indiretas, ele fala diretamente. E agora, ele estava lá, os bolsonaristas acreditam nisso, fazendo ironias. Bolsonaro não tem capacidade intelectual para elaborar ironias. No dia de hoje, se você, bolsominion, defende Bolsonaro dizendo que ele estava ironizando e não estava ali se curvando a Alexandre de Moraes, de boa, vai se tratar. Vai fazer um tratamento psicológico. Faça porque você está com algum problema muito sério. Afinal, se você vir o seu cônjuge na cama com outro, você vai ser o tipo que vai arrumar justificativas. Para com isso. Coisa feia. Passar por ridículo tem um limite. Vocês estão extrapolando todos os limites. Não nos façam ainda rir mais ainda de vocês. Vocês viram que o puxa-saco,
o aprendiz aí de ditadorzinho, que é neto do ex-ditador Figueiredo, ficou decepcionado, porque foi pego ao vivo, a cara dele, como ele ficou perturbado com aquele convite para que Alexandre de Moraes fosse vice do Bolsonaro. Pisou no tomate. Ainda chamou os seguidores de malucos. Foram várias mostras que ele deu de covardia. Então não tem mais justificativa, acabou. Bolsonaro é estrategista. É estratégia do mestre militar, do rei dos reis, Bolsonaro. Ontem ele deu depoimento e quebrou a esquerda com a sua estratégia. Quando ele falou que os manifestantes eram malucos, aqueles que estavam na porta do quartel, os patriotas, os verdadeiros heróis, era estratégia. Ele não queria dizer isso. Quando ele disse que sempre tem um doido no meio dessa turma, era estratégia. Quando ele falou que recebe os Pix e tem que gastar, é estratégia. Quando ele falou que não tem ligação nenhuma com Carla Zambelli, a princesa da liberdade, a guerreira Xena do Brasil, era estratégia. Bolsonaro sempre foi o melhor. E é por isso que ele está onde está. Quase sendo preso. Mas não tem jeito. O gado gosta de um chicote no lombo. E pode pegar Bolsonaro com a faca e o queijo na mão. Que ainda assim vai dizer que ele estava preparando só um lanchinho. Ótimo dia, fiquem com Deus. E a gente está na espera da porta se abrir na papuda pro nosso mito. Ótimo dia, fiquem com Deus. Eu gostaria de indagar do senhor Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi aprendido na minha mesa, estou comendo esse papel, né? Quem mandou para mim foi o Dr. Paulo, um advogado, que extraiu do inquérito. Me permite a palavra, excelência? Pode continuar. É interrogatório? Não. Mas é isso que aconteceu. Foi ele que imprimiu. Ele mandou para mim. Gente, Bolsonaro é tão mau caráter, é tão covarde, que ele joga a culpa no próprio advogado que tá ali para defender ele. Olha, o que esperar de um homem desse, né, gente? Ele, para livrar o dele da reta, ele enfia qualquer um na fogueira, mesmo sendo seu advogado, que ele paga para isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se este homem não for desmascarado de vez agora e não for preso, não existe mais justiça nesse país. Porque todas as provas que já temos contra ele, que ele realmente manipulou para dar o golpe de Estado, que ele sabia de tudo, né? Como o próprio Mauro Cid disse ontem, né? Que ele enxugou a minuta do golpe, ele sabia de tudo, ele manipulou tudo e ele fugiu para os Estados Unidos só aguardando que desse tudo certinho como ele queria para ele voltar como o herói nacional do Brasil. Na verdade, Bolsonaro é um covarde, Bolsonaro é corrupto, Bolsonaro é mau caráter. Como é que pode? Ou se eu fosse advogada, por dinheiro nenhum do mundo eu iria defender esse homem, porque é capaz de botar o próprio advogado na cadeia para livrar o dele da reta. Como no momento do pânico a gente começa a entregar pérolas. Você que ficou acampado em porta de quartel, você que fechou rua, você não se sente um otário, não? Com o próprio Bolsonaro te chamando de maluco? Bolsonaro chamou seus eleitores que pediram intervenção militar de malucos. Eu desisti de caçar a quantidade de desculpas que Bolsonaro deu para Alexandre de Moraes. Você fez sim, mas desculpa. Não, sim, eu tava lá, mas desculpa. E vivi pra ver Bolsonaro depois de vários protestos, né? Depois de chamar Alexandre de Moraes de safado, de ditador, em vários protestos. Hoje era senhor, vossa senhoria, vossa eminência. Próxima vez vai de fralda, hein? Eu senti o cheiro daqui. Sim, gente, Bolsonaro chamou de maluco o pessoal que queria intervenção militar, que a gente viu milhares de pessoas pedindo isso em porta de quartel. Se apertasse mais um pouquinho, Bolsonaro falava que era de esquerda. Se você jogasse mais um... ele falava, a partir de hoje faz o... Enfim, gente, é triste, mas hoje você me fez feliz, hein, Bolsonaro? Você me fez... Tu cagou, né? Hoje foi o depoimento do Bolsonaro no STF. Você viu? Se não viu, eu vou resumir em 1 minuto para você o que aconteceu e o que o Bolsonaro falou. Primeiro, pediu desculpas para Alexandre de Moraes. Segundo, convidou Alexandre de Moraes para ser seu vice na próxima eleição. Terceiro, usou a esquerda como modelo, de forma positiva, tá? Quarto, admitiu que viu a minuta do golpe. Quinto, elogiou e falou que Lula tem um coração gigante. Sexto, usou a Venezuela como exemplo, mas de forma boa também, tá? E por último, e não menos importante, admitiu que não tem nenhuma prova de acusação contra o sistema eleitoral, contra as urnas, contra Lula, contra ninguém. Esse é o mito de vocês? Covardão. Parabéns, patriotas que sofreram, ficaram nas portas dos quartéis, estão até presos, estão fugidos aí pelo mundo inteiro por causa de Bolsonaro. E aí, na primeira oportunidade, ele amarela, ele peida na cueca e é um covarde, né, gente? Um amarelão. Mas golpista é assim, né? Quando dá uma apertadinha, mostra quem ele é, na pura essência. E no caso do Bolsonaro, um peida na tanga. E eu sobrevivi à era bolsonarista para ver o puxo de égua pedindo desculpa pro Xandão. Quer dizer que em cima do teu elétrico, ele é igual um leão. Na frente do Xandão, vira uma gatinha. Vamos ouvir o que ele fala? Pedindo desculpa pro Xandão? Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Meu Deus.
Não tem disso, não, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupantes, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3.